Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história bíblica aqui no canal. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, já se inscreva, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Na Bíblia, encontramos uma figura fascinante, Roboão, filho de Salomão, cuja vida foi marcada por desafios e decisões cruciais que tiveram um profundo impacto no destino de Israel. Sua história serve como um poderoso lembrete de como as escolhas de um líder podem ecoar através das gerações. E por falar em escolhas, a trajetória de Roboão está intrinsecamente ligada às decisões controversas de seu pai, o sábio rei Salomão. A poligamia e as concessões a outros deuses, feita por Salomão, lançaram as bases para um cenário de tensão e divisão no reino de Israel. Junte-se a nós enquanto exploramos a história de Roboão e as repercussões de um legado de decisões controversas e por vezes pecaminosas. Siga conosco para desvendar os detalhes de sua vida repleta de desafios, divisões e, em última instância, redenção. O rei Salomão, apesar de toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, tomou algumas atitudes erradas. Ele submeteu seu povo a uma carga pesada de trabalho e altos impostos. No entanto, o pior de seus erros foi a poligamia. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses. Essas mulheres acabaram introduzindo esses deuses no meio do povo de Israel, fazendo com que Salomão, em sua velhice, praticasse uma adoração mista, adorando não somente o Deus de Israel, mas também outros deuses. O pecado de Salomão trouxe consequências para o reino de Israel, mas por amor a Davi, Deus não tirou o reino de Salomão. No entanto, ele experimentou as ameaças de inimigos levantados por Deus como Haddad, Rezon e Jeroboão. Jeroboão era um líder forte e trabalhador, mas que se mostrou insatisfeito com a política opressiva praticada por Salomão em Israel. Após cogitar uma revolta, acabou fugindo para o Egito para escapar de Salomão, que tentou matá-lo. Jeroboão, no entanto, já havia recebido uma profecia do profeta Aías, que dizia que o reino de Israel seria dividido e que ele se tornaria rei do reino do norte, composto por 10 tribos, enquanto que Roboão, o filho de Salomão, reinaria apenas sobre o reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 12, que Roboão, após a morte de seu pai Salomão, foi até a cidade de Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamar o rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito, onde havia fugido de Salomão. Os líderes de Israel, ao saberem do regresso de Jeroboão, o convocaram juntamente com toda a comunidade para falar com Roboão. Eles pediram ao rei que aliviasse o trabalho pesado e os altos impostos que Salomão, seu pai, havia colocado sobre o povo. Se assim ele fizesse, todo o povo seria leal a ele. Roboão, no entanto, pediu 3 dias para pensar e se aconselhou com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai Salomão. Esses anciãos aconselharam Roboão a ser um rei gentil e aliviar as pesadas cargas de impostos e trabalho que seu pai havia imposto ao povo. Dessa forma, o povo seria leal a ele para sempre. Mas Roboão decidiu consultar também a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e que agora o acompanhavam. Seus amigos o aconselharam a ser mais rígido com o povo do que seu pai havia sido e disseram para ele manter as políticas opressivas. Após 3 dias, Jeroboão e todo o povo voltaram a saber da decisão do rei, mas o rei Roboão lhes respondeu com aspereza, pois havia rejeitado o conselho dos homens mais velhos e seguido o conselho dos mais jovens. Quando todo o povo de Israel viu que o rei não iria atender seu pedido, eles se recusaram a se submeter ao reinado de Roboão. Dessa forma, o reino foi dividido e Roboão passou a reinar apenas sobre os israelitas do Reino do Sul. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade de Deus para que se cumprisse a mensagem que ele havia dado a Jeroboão, filho de Nebate,
por meio do profeta Aías. Tentando restabelecer a paz com o povo de Israel, Roboão chamou Adonirão, um antigo servo de Salomão, para falar com o povo. No entanto, o povo revoltado apedrejou Adonirão até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. O povo de Israel convocou uma assembleia e proclamou Jeroboão como rei sobre todo Israel. Apenas as tribos de Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão e à família de Davi. No livro de 2 Crônicas 11 diz que quando o rei Roboão chegou a Jerusalém, ele mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim. Ele chamou 180.000 dos seus melhores soldados para guerrear contra Israel e recuperar o reino. No entanto, Deus falou a Roboão através do profeta Semaías para não lutarem contra o povo de Israel, mas sim voltarem para casa, pois o próprio Deus havia feito aquela divisão. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para casa. Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defendê-las. Ele fortaleceu suas defesas, colocou escudos e lanças nas cidades e também nomeou comandantes e armazenou provisões de alimentos. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Eles abandonaram suas pastagens e seus bens e se mudaram para Jerusalém para ajudar. Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Em apenas 3 anos, o reino de Roboão ficou muito forte. Roboão então se casou com sua prima Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e ela lhe deu 3 filhos. Depois ele se casou com uma Maca, neta de Absalão, que lhe deu 4 filhos. Roboão amava mais Malate do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias como líder entre seus irmãos, deixando claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e Benjamim, assim como por todas as cidades fortificadas. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo o povo abandonaram a lei do Senhor. Como consequência dessa infidelidade, no 5º ano de seu reinado, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém com muitos carros de guerra, cavaleiros e um exército intocável de soldados. Ele conquistou a cidade fortificada de Judá e avançou para atacar Jerusalém. O profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá que haviam fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Ele liberou uma palavra da parte de Deus, dizendo que Roboão e o povo haviam abandonado o Senhor, e por isso Deus os havia abandonado, entregando-os nas mãos de Sisaque, o rei do Egito. Ouvindo essa palavra, os líderes de Israel e o rei Roboão se humilharam e reconheceram que Deus era justo. Quando Deus viu que eles se humilharam, deu a Semaías uma mensagem. Essa mensagem dizia que, por terem se humilhado, eles não seriam destruídos por completo. Como consequência de seus pecados, eles serviriam como servo de Sisaque, o rei do Egito, para aprender a diferença entre servir a Deus e servir aos governantes da terra. Sisaque, o rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Ele saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, levando tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito, substituindo-os por escudo de bronze. Os oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real foram levados por Sisaque. Por Roboão ter se humilhado diante do Senhor, ele não foi completamente destruído. O reino Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém. No entanto, a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas que Roboão foi um rei perverso, pois não buscou a Deus de todo o coração.
houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Assim, a vida de Roboão, como narrada na Bíblia, nos deixa com uma profunda reflexão sobre o peso das escolhas e a importância de buscar a sabedoria divina. Seu reinado foi marcado por divisões, conflitos e desafios, mas também pela lição valiosa de humildade diante do Senhor. No momento em que reconheceu seus erros e se humilhou perante Deus, encontrou uma oportunidade para redimir seu reinado. Obrigada por assistirem o vídeo até o final e lembre-se de se inscrever no canal e deixar um like para continuarmos compartilhando histórias inspiradoras. Deus abençoe a todos.